Olá, eu sou a Ana Zambiasi, trabalho com projetos de interiores, projetos arquitetônicos, reformas, execução de obras em geral. E hoje eu vou apresentar para vocês uma proposta de reforma que nós fizemos para um cliente recentemente e posteriormente uma outra proposta no caso de construir uma casa nova. Então vamos lá. Eu estou com a imagem aqui da fachada do meu cliente. Então a problemática que ele me trouxe seria a seguinte: na lateral esquerda ele não tinha um espaço adequado para as garagens, era uma largura inferior à largura que a gente precisa, a largura mínima para uma garagem. Então nós começamos por ali. Também ele solicitou uma alteração de layout para aumentar um pouquinho e melhorar os espaços internos. A configuração dessa residência é suíte e mais 2 dormitórios. Então, na modalidade de reforma, nós fizemos uma leitura visual nova para essa residência. Aqui a gente continha o telhado aparente da residência dele, então nós trabalhamos com uma versão mais contemporânea, um pouco minimalista. Ocultamos o telhado porque, além dele ser um telhado um pouco mais antigo, nessa versão a gente conseguiu dar uma estética um pouco mais minimalista, mais atual, e era o que ele estava me pedindo. Então a problemática que ele nos passou referente a esse projeto seria, além do que eu comentei, a garagem, que nós precisávamos aumentar, e isso influenciaria no restante dos cômodos da casa, porque aumentando a garagem eu teria que reduzir automaticamente os dormitórios e uma série de questões envolvendo a planta baixa dessa residência. E outra questão que ele colocou para mim, ele queria que da sala de estar nós tivéssemos a visão lá para o jardim, para a área externa da casa. Então nós trabalhamos com uma pele de vidro, aqui é um sistema estrutural glazing. Pele de vidro, eu queria que fosse o vidro refletivo champanhe, para dar um aspecto mais assim como eu gostaria, né, de combinações com as texturas. Além disso, eu coloquei aqui, que está muito em alta, as pedras moledo, a instalação das pedras moledo na fachada da residência e na lateral, onde temos o duto da lareira. Então esse nós mantivemos no projeto, a locação dessa lareira. Aumentamos um pouco essa parte da sala de estar e da cozinha, porque nós unificamos o espaço. E aqui na fachada eu inseri uma porta painel. Na verdade essa porta vem só até a altura dessa primeira viga, que temos uma viga inteira aqui, e daqui para cima é um elemento decorativo, para dar esse aspecto de que é uma porta muito maior do que ela realmente é. Então essa foi o nosso modelo de fachada, de proposta de fachada de reforma. E depois foi solicitados outros serviços, assim como subir o nível do piso, e aí nós fizemos os orçamentos de todos esses itens. Pensando nisso tudo, ele me pediu também uma proposta de uma residência nova, como se fizéssemos a demolição de tudo aquilo existente e construíssemos uma residência nova. Então eu vou mostrar agora para vocês como ficaria, ainda mantendo a problemática inicial das garagens e melhorando então esse layout, e duas versões, uma para suíte mais 2 dormitórios e outra versão para 3 suítes. Então eu vou mostrar para vocês a fachada, como é que ficou dessa proposta nova do arquitetônico, que seria essa aqui. Então, considerando todos aqueles quesitos, que eu já tive assim um pouco mais de liberdade para estar fazendo a criação, e eu achei bem legal essa parte aqui, ó, que nós lançamos aqui na frente. Ficou mais dinâmico. Porta de entrada, ela estaria nessa altura aqui, ó. Tem uma viga oculta aqui por dentro, e também mantive essa mesma leitura visual, subindo a textura até na parte de cima.
Mantive também o quesito lá do início, né? Para quem está sentado lá na sala de estar tivesse o acesso visual ao jardim aqui na frente. Aqui na lateral esquerda eu aumentei a garagem, por quê? Porque considerando que seriam 3 suítes, nós precisamos ter vagas de garagem amplas. Então eu aumentei a largura dessa garagem e trouxemos até o alinhamento final do lote a residência. Então realmente é um projeto novo, não compensa mais fazer a reforma com todas essas alterações, nesse caso, né? Então aqui eu fiz os elementos, você pode notar aqui que tem uma curvinha nesse elemento aqui, e ela foi replicada nessa outra parte. Por quê? Porque eu não queria ficar com uma sensação de que essa estrutura aqui é muito alta, distante da proporção de uma pessoa, né? Uma pessoa tá mais ou menos nessa altura aqui, então eu queria que tivesse bastante harmonia essa fachada aqui. Esse elemento em curva eu repliquei para cá e repliquei também aqui, ó, que seria na entrada da garagem eu tenho um portão rolo, e essa mesma textura do portão rolo eu lancei num painel brise aqui na lateral. Atrás desse painel eu tenho a janela da suíte, eu não queria essa janela exposta para a rua, então nós trouxemos o mesmo elemento para cá, o que caracterizou, que deu essa sensação de que é um pouco maior do que na realidade é, e também ficou mais limpa a imagem. Trabalhamos com grafiato aqui no restante das texturas aparentes, tanto no muro quanto na fachada, que são poucas paredes. Um pouquinho de paisagismo, aqui é um IP branco, iluminação, tanto de cima quanto para dar um efeito aqui de fachada. E aqui tem um detalhe um pouco orgânico, vamos ver se aparece nessa imagem aqui. Aparece um pouquinho, ó. Aqui embaixo dá para ver os elementos da calçada. Eu trouxe um pouquinho mais do que a gente tem hoje, do que temos como atual hoje. Bastante elementos orgânicos, tá? Tanto no design de interiores quanto arquitetura. E eu quis tirar um pouco daquela rigidez das estruturas quadradas. Eu quis deixar um pouquinho mais interessante essa entrada aqui da residência. Aqui nós não finalizamos, né, não definimos ainda o que vai ser, como é que vai ser essa entrada, porque aqui é o nível da rua, e aí aqui a gente vai depois discutir o que seria melhor para o acesso dessa residência. Mas aqui seria o acesso de pedestres e para cá o acesso de veículos. Aqui dá para ver melhor esses elementos que eu desenhei, então seria nesse formato aqui, isso aqui a gente faz molde e depois aplica no local para fazer as formas, é tudo produzido artesanalmente, para fazer as formas e fazer esse piso de concreto aqui em loco. Iluminação aqui um pouquinho no jardim, mas seria basicamente isso, né? Então, dá para fazer muita coisa, né? De uma fachada um pouco minimalista, mais rígida aqui, para um outro conceito que, na minha opinião, está um pouco mais interessante até assim. A gente conseguiu chegar até o final do alinhamento do lote, aproveitamos melhor os espaços. Depois vou colocar a planta baixa desse projeto aqui para vocês verem. Também uma casa muito segura, né? Então seria isso. Convido a vocês então a seguir a nossa página, deixar o seu comentário e acompanhar, que daqui a pouco a gente coloca outras novidades.